Tudo começou, viu, a luta pela terra, viu, a conquista da terra, pelas pessoas que deram a sua vida, certo? E João Pedro Teixeira, que sonhava um dia, viu, os trabalhadores terem um pedaço de terra para sobreviver. E por causa que ele, de fato, era um dos defensores da reforma agrária, os latifundiários mandou matar ele. Só que eles pensavam que, de fato, tirando a vida dele, tudo ia parar, mas não, foi ao contrário. A luta, ela continuou, certo? E os trabalhadores, eles descobriram a importância, de fato, de se lutar pela terra. A mobilização, a gente diz, né? Ou na lei ou na marra a gente vai ganhar. Sobre a luta pela terra, né? Porque é uma luta que a gente vai buscar na marra mesmo, né? Se não for na luta, na marra, não vai buscar essa lei, essa luta, né? Não é feita a lei. Então, foi um nascimento que João Pedro Teixeira deixou pra gente. Nós passamos muita fome. Meu pai ia pagar um leito toda semana, não tinha o que comer. Muitas vezes ele comia um abacate que achava debaixo dos pés, ia lá onde estava pagando o leite. A gente em casa passando fome. A comida que a gente tinha era batata com sal e coentro pisada para comer e água. Nós não tínhamos nem uma xícara de café para tomar. Nós tínhamos o direito de viver da terra, agora só que a gente não tinha o direito de pegar uma fruta, a gente só tinha o direito de comer do que plantava, sabe? Mas assim, se você chegasse no pé de manga para tirar uma manga, pegar um coco e a fazenda fragasse, você já ia ser expulso da fazenda como ladrão. A vida começou a melhorar para a gente depois da Liga Camponesa. Que a gente era muito obrigado, muito sujeito, e a gente tinha que ser humilhado o proprietário. O proprietário, quando ele dizia assim, hoje você vai-se embora, só dava 24 horas para a gente desocupar a casa. A gente pagava foro um dia por semana. E assim por diante. Então, quando a Liga Camponesa foi fundada, então se desenvolveu muitas coisas. Ficou conhecendo de alguns direitos que eles não tinham. Depois de João Pedro, abafou-se tudo, né? Mas o fogo ficou queimando por baixo como fogo de monturo. 20 anos depois estourou com o processo organizativo da luta pela terra dos agricultores, né? Lá em Mucatu, e lá vem, né, organizadamente, né, de uma forma, claro, totalmente diferente, a metodologia é diferente, mas é as ligas camponesas, né? Tem gente que não acredita. Então, aqui é uma luta foi uma luta bonita, importante, e foi daqui que surgiu a Lagamar, na região de Itabaiana, Salgado de São Félix. Foi daqui que neste litoral, hoje no litoral sul da Paraíba, nos municípios de Conde, Alhanda, Caporã e Pitimbu, 95% das terras estão na mão de pequenos produtores da agricultura familiar. Em plena ditadura militar, do governo Geisel, aqui foi desapropriada 10.200 hectares de terra e 36 árvores. A terra é de quem trabalha, a história não falha, nós vamos molhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. E aí o sertão foi começando. Começamos com os açudes públicos no sertão. Então foi o açude Bartolomeu, que a partir de uma ocupação lá, à margem do açude, porque esse projeto de construção de açudes. Ele chegava numa fazenda no sertão, desapropriada, o governo do estado pagava a terra, mas não se metia na posse. Os fazendeiros continuavam na posse, ao mesmo tempo, poceiros.
E aí começou um conflito entre poceiros e fazendeiros e o Estado. É tanto que a primeira luta foi o açude do Bartolomeu, no município de Bonito de Santa Fé. O açude foi construído, na construção do açude foi feita a indenização das terras, né? Mas os patrão, sem os moradores ter o conhecimento, ainda vivia com a propriedade no comando deles. Descobriu que essa terra aqui, essa área era do Estado, era uma área que podia ser ocupada pelos trabalhadores. Aí fez um incentivo e a gente, né, combinamos e entramos nessa luta. Reuni meus filhos, era tudo pequeno assim. Eu reuni meus filhos e vim. Vim pra debaixo de uma barraca. Quando eu cheguei, fiquei. Quando eu passei uns 6 dias, 7, aí meu esposo foi pra rua arrumar alguma coisa para trazer. Aí, no dia de segunda-feira, eu pensei que não, chegou a polícia. Eles achavam que estava com o poder na mão porque o juiz tinha dado a liminar. Então a gente entrava, vinha trabalhar, aí mandava, a polícia vinha, a polícia retirava a gente daqui, né, saía. No outro dia tornava a entrar novamente. Acampamos aqui, daqui fomos acampar, ocupamos a Câmara de Vereador, fomos expulsos de lá ocupamos a prefeitura e fomos para a igreja, né? Lá da igreja, nem na igreja também a gente não foi aceito. Chegamos a ocupar aqui o INCRA, não, primeiro a Fundap, que era um órgão do Estado, e nessa luta nós passamos 3 meses nos emboléus dentro de João Pessoa, até o governo assumir a regularização da terra. Isso significa a permanência dos trabalhadores lá. A partir daí começou a surgir outra luta, né? E a gente dava um apoio, justamente a gente já tinha recebido das outras associações mais velhas, aí foi surgindo outra luta e nós ajudava dando um apoio também. E aí foi também o açude de Riacho dos Cavalos, no município de Jericó, e foram vários açudes. Se a gente morrer nesta luta, o sangue será a semente. Justiça vamos conquistar, a história não falha, nós vamos ganhar. Justiça vamos conquistar, a história não falha, nós vamos ganhar. Quando foi no ano de 95, 24 de abril de 95, na segunda-feira de manhã, então a gente entramos na terra. E aí, no dia 21 de abril de 1996, nós acampamos aqui em 3 fazendas desse município de Sapé, né, vizinho, acho daqui a 5, 6 quilômetros, né, e lá nós tínhamos 510 famílias, um acampamento muito grande, 3 fazendas, né. A luta de Acauã iniciou em 95. Na época, a CPT acompanhava os assuntos públicos e as comunidades rurais. Então, se deu a ocupação no dia 2 de dezembro. Foram 8 meses de bastante luta, com vários despejos, prisões, né? Foram 6 despejos, né? E com essas prisões que ocorreram, acelerou um pouco o processo de desapropriação. Foi uma quebra, né? A grande quebra do monopólio, né? A quebra do medo das famílias que não tinha essa prática de se organizar e lutar pela terra. E depois, né, de Acauã conquistada, ela serviu de exemplo, né, e serviu para incentivar a outras famílias de outras regiões que lutar pela terra não era lutar contra a vida, era lutar pela vida, e que essa luta dava certo. Quando essa luta começou, em 2004, que nós invadimos as Vazes de Souza. Estou aqui nesse acampamento com 5 anos. Eu estou atrás de um pedaço de terra para trabalhar. Eu estou aqui com esse grupo há 5 anos, a gente está na luta. É uma luta difícil, como a gente sabe que é difícil, mas nada impossível, né? A gente fazia um mutirão, a gente tinha apoio de outras comunidades que vinha de fora, como Guruji,
Henrique Charles, era ali Subaúma, Gaviata, Camucim, isso tudo dava o apoio a gente permanecer na terra. Para enfrentar a luta, nós tínhamos que oprimindo o pessoal, os capangas, né, da fazenda. Logo após os capangas, começou também a chegar a polícia, como já citaram. E aí o pessoal enfrentaram todo esse pessoal com a luta, né? Através de mutirão, né? Porque o que deu força para se sustentar aqui na terra e nós estar até hoje, ainda é esse tal de mutirão. Os mutirões a gente fazia à noite, porque se a gente fizesse durante o dia, eles botavam o capanga e a gente não podia, e ele dava parte da gente e a polícia impedia da gente trabalhar. E a gente trabalhava à noite, no outro dia a gente chegava, arrancava a cana, né, e começava a fazer matume de inhame, cova de roça, para plantar mandíbula. E aí a gente fizemos um grande mutirão, e nesse mutirão grande que nós fizemos, mobilizamos todas as comunidades, junto com a CPT, e nós fizemos um mutirão que viemos fazer até próximo aqui, a casa dele, e foi por aí que ele começou ameaçando a gente. Quando chegar na terra, lembre de quem quer chegar. Quando chegar na terra, lembre que tem outros passos pra dar. Quando chegar na terra, é preciso fazer produção. Esse é o primeiro passo que damos na revolução. Com certeza estaremos alegres chegando com o chapéu na mão. Na esplanada do Planalto, bandeiras bem alto, cantando a canção. Nós chegamos aqui nas Vargens de Souza, uma terra de ninguém, que era se considerado assim, que não tinha nada plantado, não tinha produção, não tinha nada, porque agora é só melhorar, mas eu creio, eu vejo assim, as coisas mudaram muito, muita gente já tem cada casa tem sua vaca para seus filhos tomar o leite, outras pessoas já têm criação de ovelha. Graças a Deus, nós vivemos bem, temos a barriga cheia, temos para comer e para dar quem não tem. E essa terra é tudo pra gente, é a vida da gente. Olha, banana, caju, feijão, farinha, batata, macaxeira. Plantou alface, coentro, beterraba. Inhame São Tomé, manga, caju, banana. Os pés de manga tudo carregado de manga. Tem o coco verde, coco seco, abacate, de diversas frutas, jaca dura, jaca mole. Quando meus pais morreram, eu fiquei tomando de conta das sementes. Ele teve dessa semente, que começa a semente, meu pai Cisco, que sempre ele adorava ela, e ele disse a ele, passou para ele essa semente, que é aquele livro branco acolá. Ele disse que essa semente, ele fizesse tudo, não desse, passasse de uma mão para outra, mas que nunca deixasse de usar a semente dele, que era para ela nunca se acabar. De fato, faz muitos anos, né? Conservamos já há 41 anos, que nós conservamos o nosso banco de semente. Sempre, todos os anos, a gente guarda para quando a chuva chegar, a gente ter o que plantar. E a nossa é a semente da paixão, né? Eu acho o viveiro muito importante porque beneficia muitas famílias com as plantas. E é um grupo de jovens, 4 jovens e 12 adolescentes, formado assim pela união que nós temos pelo meio ambiente. Reflorestar as beiras dos rios, as ladeiras, os locais onde tem pouco acesso de plantas. E assim, para a nossa natureza ficar melhor, para esse aquecimento global. Tem o pomar, que a gente vai plantar também, não vai ser aqui nesse local, vai ser mais ali. A gente vai plantar um pomar de árvores frutíferas, porque essas frutas que serão produzidas no pomar poderá servir para o grupo de beneficiamento de alimentos daqui que nós temos, a produção de doces da nossa comunidade. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, para um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Dentro dessas conquistas veio os cursos do Pronera,
que já foi também uma luta muito árdua, muito grande do povo camponês, que em resposta à sociedade chegou em 98, criado o PRONERA, né, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. A universidade ela veio aprimorar os meus conhecimentos, mas a formação em si, principal, sempre eu digo, foi na CPT, no trabalho com os camponeses. Então, vindo do curso, era um período de 2 anos, muita luta para a gente permanecer nesse curso. Teve momentos que a gente teve que ocupar a sede do INCRA para a gente conseguir recursos para arcar as nossas despesas de professor e a manutenção da gente na própria universidade. Então era um curso que ele tinha o tempo escola e tempo comunidade, muito interessante porque a gente não perdia a nossa realidade. Eu não imaginava numa universidade, porque eu cresci sabendo que filha de sem terra não estuda em universidade, sabe? E hoje eu posso dizer que eu estou me sentindo muito realizada. Penso em continuar, lógico, estou com propostas aí tanto para fazer mestrado, lógico, eu penso muito, outro curso superior. Então, desses alunos, dos 59 alunos que concluíram o curso, 42 realizando trabalhos de conclusão de curso sobre a história de sua comunidade. Todos os trabalhos que foram feitos foram a partir da realidade das suas comunidades, seja trabalhando as práticas educativas, seja trabalhando a parte cultural e seja escrevendo, relatando a história de luta, né, de cada comunidade. Então todos os alunos tiveram esse foco, essa preocupação e essa vontade de escrever e apresentar para as outras pessoas, para a própria universidade, a história da luta pela terra nessas comunidades no qual cada um representava, e cada uma com uma especificidade e histórias muito bonitas e emocionantes, né? A seca não é problema, isso ouvi de um viajante. É a cerca e o sistema que fazem os retirantes. Esta é a nossa bandeira e esforço em desatino. O Nordeste é a terra prometida aos nordestinos. Nós iniciamos esse trabalho em 2003, na maioria dos membros da associação assentados de reforma agrária. A nossa caminhada com a apicultura, acho que ela surge como uma alternativa, né, de sustentabilidade mesmo econômica nas áreas de assentamento e também em comunidades tradicionais. Esse trabalho começa assim a surgir com muito mais força agora, né, se apresentar com muito mais força, com uma rede, dentro dessa rede agregada mais de 100 apicultores. A CAASP, que é Central das Associações do Assentamento do Alto Sertão Paraibano. Né? A CAASP ela foi fundada em 16 de julho de 2001, assessorada pela Comissão Pastoral da Terra. Os trabalhadores se organizam em associações nos seus assentamentos e as suas associações se associam à CAASP, que diante dessa demanda foi quem ficou fazendo o elo entre a CPT e entre o próprio INCRA. Né? Daí, em 2003, surgiu a necessidade de uma organização maior para também prestar assessoria técnica. A entrada da CAASP para as entidades que fazem parte da articulação do semiárido, surgiu o programa P1MC. Né? E o importante é ressaltar também aqui que a feira agroecológica ela é a base sustentável da reforma agrária. A partir da feira agroecológica, daqui da Várzea, ela se expandiu o exemplo. Hoje a gente tem diversas feiras, temos feira no Sertão, agroecológica, temos feira aqui em João Pessoa, além da gente tem a Ecosul, né? Tem a da Imaté, quer dizer, ela foi um espelho para várias feiras ser criadas, né? Não somente aqui na Paraíba, mas também em outros estados, que vê pessoas de outros estados nos visitar, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas. Sabemos que é difícil uma vida digna no nosso país que vivemos, porque o poder econômico, o capitalismo não deixa. Mas pelo menos a gente tenta, nós dos assentamentos, tem condição de ter uma vida digna. Descobrimos lá na base que a tal da reforma agrária do papel não vai sair. Pelo pedaço de chão, pra colher o nosso pão, vamos ter que nos unir.
Companheiro e companheira, a vitória vai ser ligeira se todos se organizarem. A gente faz acampamento, tira pão para o sustento e reforma agrária é pra já. E vamos entrar naquela terra e não vamos sair. Nosso lema é ocupar, resistir e produzir. E vamos entrar naquela terra e não vamos sair. Nosso lema é ocupar, resistir e produzir. A gente faz caravana, arrisca entrar em cana, mas tem que ser por aí. Sindicatos combativos, isso tudo é preciso para a luta prosseguir. A classe trabalhadora, que é a mais sofredora, já começa a perceber que nós somos maioria e que vai chegar o dia com um novo amanhecer. Pelo fim do latifúndio, chega João, chega Raimundo, isso vai ter que mudar. Essa América Latina, né? Mas o fogo ficou queimando por baixo como fogo de monturo. 20 anos depois estourou com o processo organizativo da luta pela terra dos agricultores, né, lá em Mucatu, e lá vem, né, organizadamente, né, de uma forma, claro, totalmente diferente, a metodologia diferente, mas é as ligas camponesas, né? Tem gente que não acredita. Então aqui é uma luta, foi uma luta bonita, importante, e foi daqui que surgiu a Lagamar, na região de Itabaiana, Salgado de São Félix. Foi daqui que neste litoral, hoje no litoral sul da Paraíba, nos municípios de Conde, Alhanda, Caporã e Pitimbu, 95% das terras estão na mão de pequenos produtores da agricultura familiar. Em plena ditadura militar, do governo Geisel, aqui foi desapropriada 10.200 hectares de terra e 36 árvores. A terra é de quem trabalha, a história não falha, nós vamos molhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. E aí o sertão foi começando. Começamos com os açudes públicos no sertão. Então foi o açude Bartolomeu, que a partir de uma ocupação lá, à margem do açude, porque esse projeto de construção de açudes. Ele chegava numa fazenda no sertão, desapropriada, o governo do estado pagava a terra, mas não se metia na posse. Os fazendeiros continuavam na posse, ao mesmo tempo, poceiros. E aí começou um conflito entre poceiros e fazendeiros e o estado. É tanto que a primeira luta foi o açude do Bartolomeu, no município de Bonito de Santa Fé. O açude foi construído, na construção do açude foi feita a indenização das terras, né? Mas os patrões, sem os moradores ter o conhecimento, ainda vivia com a propriedade no comando deles. Descobriu que essa terra aqui, essa área era do estado, era uma área que podia ser ocupada pelos trabalhadores. Aí fez um incentivo e a gente, né, se combinamos e entramos nessa luta. Reuni meus filhos, era tudo pequeno assim. Eu reuni meus filhos e vim. Vim pra debaixo de uma barraca. Quando eu cheguei, fiquei. Quando eu passei uns 6 dias, 7, aí meu esposo foi pra rua arrumar alguma coisa para trazer. Aí, no dia de segunda-feira, eu pensei que não, chegou a polícia. Eles achavam que estava com o poder na mão porque o juiz tinha dado a liminar. Então a gente entrava, vinha trabalhar, aí manda. Da luta pela terra nessas comunidades no qual cada um representava e cada uma com uma especificidade e histórias muito bonitas e emocionantes, né? A seca não é problema, isso ouvi de um viajante. É a cerca e o sistema que fazem os retirantes. Esta é a nossa bandeira e expõe desatino. O Nordeste é a terra prometida aos nordestinos. Nós iniciamos esse trabalho em 2003, na maioria dos membros da associação assentados de reforma agrária. A nossa caminhada com a apicultura, acho que ela surge como uma alternativa, né, de sustentabilidade mesmo econômica nas áreas de assentamento e também em comunidades tradicionais.
esse trabalho começa assim a surgir com muito mais força agora, né? Se apresentar com muito mais força, com uma rede, dentro dessa rede agregada mais de 100 apicultores. Né? A CAASP, que é Central das Associações do Assentamento do Alto Sertão Paraibano, né? A CAASP ela foi fundada em 16 de julho de 2001, né? Assessorada pela Comissão Pastoral da Terra. Os trabalhadores se organizam em associações nos seus assentamentos e as suas associações se associam à CAASP, que diante dessa demanda foi quem ficou fazendo o elo entre a CPT e entre o próprio INCRA. Né? Daí em 2003 surgiu a necessidade de uma organização maior para também prestar assessoria técnica. A entrada da CAASP para as entidades que fazem parte da articulação do semiárido, surgiu o programa PUMC. Né? E o importante é ressaltar também aqui que a feira agroecológica ela é a base sustentável da reforma agrária. A partir da feira agroecológica, daqui da Várzea, ela se expandiu o exemplo. Hoje a gente tem diversas feiras, temos feira no Sertão, agroecológica, temos feira aqui em João Pessoa, além da gente tem a Ecosul, né? Tem a da Imaté, quer dizer, ela foi um espelho para várias feiras ser criadas, né? Não somente aqui na Paraíba, mas também em outros estados, que vê pessoas de outros estados nos visitar, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas. Sabemos que é difícil uma vida digna no nosso país que vivemos, porque o poder econômico, o capitalismo não deixa. Mas pelo menos a gente tenta, nós dos assentamentos, tem condição de ter uma vida digna. Descobrimos lá na base que a tal da reforma agrária do papel não vai sair. Pelo pedaço de chão pra colher o nosso pão. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra nós vamos ganhar. E aí o sertão foi começando. Começamos com os açudes públicos no sertão. Então foi o açude Bartolomeu, que a partir de uma ocupação lá, a margem do açude, porque esse projeto de construção de açudes. Ele chegava numa fazenda no sertão, desapropriada, o governo do estado pagava a terra, mas não se metia na posse. Os fazendeiros continuavam na posse, ao mesmo tempo, poceiros. E aí começou um conflito entre poceiros e fazendeiros e o estado. É tanto que a primeira luta foi o açude do Bartolomeu, no município de Bonito de Santa Fé. O açude foi construído, na construção do açude foi feita a indenização das terras, né? Mas os patrões, sem os moradores ter o conhecimento, ainda vivia com a propriedade no comando deles. Descobriu que essa terra aqui, essa área era do estado, era uma área que podia ser ocupada pelos trabalhadores. Aí fez um incentivo e a gente, né, combinamos e entramos nessa luta. Reuni meus filhos, era tudo pequeno assim. Eu reuni meus filhos e vim. Vim pra debaixo de uma barraca. Quando eu cheguei, fiquei. Quando eu passei uns 6 dias, 7, aí meu esposo foi pra rua arrumar alguma coisa para trazer. Aí, no dia de segunda-feira, eu pensei que não, chegou a polícia. Eles achavam que estava com o poder na mão porque o juiz tinha dado a liminar. Então a gente entrava, vinha trabalhar, aí mandava, a polícia vinha, a polícia retirava a gente daqui, né, saía, no outro dia tornava a entrar novamente, acampamos aqui, daqui fomos acampar, ocupamos a Câmara de Vereador, fomos expulsos de lá ocupamos a prefeitura e fomos para a igreja, né, lá da igreja, nem na igreja também a gente não foi aceito. Chegamos a ocupar aqui o INCRA, não, primeiro a Fundap, que era o órgão do estado, e nessa luta nós passamos 3 meses nos emboléus dentro de João Pessoa, até o governo assumir a regularização da terra. Isso significa a permanência dos trabalhadores lá. A partir daí começou a surgir outra luta, né? E a gente dava um apoio, justamente a gente já tinha recebido das outras associações mais velhas, aí foi surgindo outra luta e nós ajudava dando um apoio também. E aí foi também o açude de Riacho dos Cavalos, no município de Jericó, e foram vários açudes. Se a gente morrer nesta
banana, caju, feijão, farinha, batata, macaxeira. Plantou alface, coentro, beterraba. Inhame São Tomé, manga, caju, banana. Os pés de manga tudo carregado de manga. Tem o coco verde, coco seco, abacate, de diversas frutas, jaca dura, jaca mole. Quando meus pais morreram, eu fiquei tomando de conta das sementes. Ele teve dessa semente, que começa a semente, meu pai Cisco, que sempre ele adorava ela, e ele disse a ele, passou para ele essa semente, que é aquele meio branco acolá. Ele disse que essa semente, ele fizesse tudo, não desse, passasse de uma mão para a outra, mas que nunca deixasse de usar a semente dele, que era para ela nunca se acabar. De fato, faz muitos anos, né? Conservamos já há 41 anos, que nós conservamos o nosso banco de semente. Sempre, todos os anos, a gente guarda para quando a chuva chegar, a gente ter o que plantar. E a nossa é a semente da paixão, né? Eu acho o viveiro muito importante porque beneficia muitas famílias com as plantas. E é um grupo de jovens, 4 jovens e 12 adolescentes, formado assim pela união que nós temos pelo meio ambiente. Reflorestar as beiras dos rios, as ladeiras, os locais onde tem pouco acesso de plantas. E assim, para a nossa natureza ficar melhor, para esse aquecimento global. Tem o pomar, que a gente vai plantar também, não vai ser aqui nesse local, vai ser mais ali. A gente vai plantar um pomar de árvores frutíferas, porque essas frutas que serão produzidas no pomar poderá servir para o grupo de beneficiamento de alimentos daqui que nós temos, a produção de doces da nossa comunidade. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, para um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade na cartilha do ABC. Dentro dessas conquistas veio os cursos do Pronera, que já foi também uma luta muito árdua, muito grande do povo camponês, que em resposta à sociedade chegou em 98, criado o Pronera, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. A universidade ela veio aprimorar os meus conhecimentos, mas a formação em si, principal, sempre eu digo, foi na educação na reforma agrária. A universidade ela veio aprimorar os meus conhecimentos, mas a formação em si, principal, sempre eu digo, foi na CPT, no trabalho com os camponeses. Então, vindo o curso, era um período de 2 anos, muita luta para a gente permanecer nesse curso. Teve momentos que a gente teve que ocupar a sede do INCRA para a gente conseguir recursos para arcar as nossas despesas de professor e a manutenção da gente na própria universidade. Então era um curso que ele tinha o tempo escola e tempo comunidade, muito interessante, porque a gente não perdia a nossa realidade. Eu não imaginava numa universidade, porque eu cresci sabendo que filha de sem terra não estuda em universidade, sabe? E hoje eu posso dizer que eu estou me sentindo muito realizada. Penso em continuar, lógico, estou com propostas aí tanto para fazer mestrado, lógico, eu penso muito, outro curso superior. Então, desses alunos, dos 59 alunos que concluíram o curso, 42 realizando trabalhos de conclusão de curso sobre a história de sua comunidade. Todos os trabalhos que foram feitos foram a partir da realidade das suas comunidades, seja trabalhando as práticas educativas, seja trabalhando a parte cultural e seja escrevendo, relatando a história de luta, de cada comunidade. Então todos os alunos tiveram esse foco, essa preocupação e essa vontade de escrever e apresentar para as outras pessoas, para a própria universidade, a história da luta pela terra nessas comunidades no qual cada um representava, e cada uma com uma especificidade e histórias muito bonitas e emocionantes, A seca não é problema, isso ouvi de um viajante. É a cerca e o sistema
sistema que fazem os retirantes. Esta é a nossa bandeira e expor sem desatino. O Nordeste é a terra prometida aos nordestinos. Nós iniciamos esse trabalho em 2003, na maioria dos membros da associação assentados de reforma agrária. A nossa caminhada com a apicultura, acho que ela surge como uma alternativa, né, de sustentabilidade mesmo econômica nas áreas de assentamento e também em comunidades tradicionais. Esse trabalho começa assim a surgir com muito mais força agora, né? Se apresentar com muito mais força, com uma rede, dentro dessa rede agregada mais de 100 apicultores. Né? A CAASP, que é Central das Associações do Assentamento do Alto Sertão Paraibano. Né? A CAASP ela foi fundada em 16 de julho de